Olá, sejam boas a hora e a situação que estamos ouvindo, queridos amigos. Estamos iniciando mais um E Agora Cast. Qual é o seu ponto de vista? Hoje nós vamos falar a respeito de Matrix, distopias e ficção científica no cinema. Meu nome é Jonathan Freitas e no filme 2001 Odisseia no Espaço deveria ter jogado um celular em vez de um osso pra cima. Aqui é Max Castro e eu vou dizer para vocês o seguinte: talvez vocês não saibam porque estão aqui, mas vocês sentem que devem estar. É como uma farpa no cérebro de vocês. Morpheus. Hércules Lourenço e distopia versus utopia. Sonho nunca acabará. Eita, isso foi gay. Bloco 1, galera, vamos nessa. Que raios é essa tal distopia? Por que casa tão bem com ficção científica? Afinal, o que é distopia, Marcos Castro, Hércules Lourenço? Se vocês querem falar, fazer uma definição rápida a respeito disso. Hércules falou sobre distopia versus utopia. Quer começar? Sendo bem prático, a distopia é o quê? É a relação da destruição da utopia, né? A utopia é o sonho que a gente tem de sociedade, né? Baseado nos parâmetros que a gente tem, judaicos cristãos. E a distopia vem justamente agregar um outro pensamento. A quebra um desvio. Disso. E geralmente, eu não entendo porquê, mas no geral, geralmente, ok. Sempre acaba uma ditadura, né, cara? Geralmente é usado ditadura, né, pra mostrar que governos totalitários destroem o mundo no futuro próximo. E modificam. Os sci-fi, eles são cruelistas, adoram no isso, futuro, Mad Max e por aí vai, né, meu irmão? E aí vai. Sempre tem os ditadores, ou o governante de pensamento totalitário, assim como o de vingança, e o futuro é totalmente de cidades devastadas, de mundos que eu não sei nem se plantam. Eu já, a coisa que eu mais penso é assim, eu nunca vi uma plantação. Tipo, Mad Max não tem plantação, não sei como é que esses caras comem, né? O que é que eles comem na realidade, mas enfim, eu tô dando pra procurar, assim. Acho que no Mad Max o Estrada da Fúria parece uma planta. Quando eles encontram, eles acham que é um milagre. É um milagre. Pois é, aí é comida canina que eu tive. Agora me diz uma coisa, eles comiam até aquele momento o quê? Aqueles porcos lá? Exatamente, eles criam animais, comem comida enlatada, carne humana e assim por diante. Que loucura. Max, por que distopia casa tão bem com ficção científica, na tua opinião? Eu vou dar outra definição de distopia. De distopia para começar. Logo, o Marcos que escreveu um texto bacana. Se vocês estiverem interessados, dê uma olhada no nosso site aí, nosso blog. Eu dou uma colaboração aí pro blog sobre distopia. E eu escrevi uns textos aí sobre distopia, que é quando tudo se ferrou. Quando a sociedade se ferrou, quando o futuro que a gente imaginava não é nada disso, foi tudo pro beleléu, todo mundo se for, né? Como se fala. Então, isso e é interessante que isso atrai, né? É impressionante. E quer dizer, em todas as artes, no cinema, na grande tela, nas séries, jogos de videogame. Nos jogos, então, os que fazem mais sucesso são justamente os jogos que mexem com essa temática. Pós-apocalipse, distopia, como no caso do The Last of Us, um jogo que ganhou muitos prêmios tal, do PlayStation, né? Aí temos agora o Days Gone, que acabou de ser lançado. Vem com essa temática todinha de... Todos os jogos de apocalipse zumbi, né? Isso. Resident Evil aí... da vida, né? E por aí vai. Quer dizer, quando tudo se ferra... A necessidade do homem de se autodestruir, né? Também um pouco disso. Eu só sei que é interessante. Eu acho que nem um pouco, é muito disso, né? Talvez... Como tem filme falando sobre isso? Como tem, né? Demais. Talvez deveria ter uma cadeira na sociologia, na faculdade, para poder discutir por que o homem ele tem tanta paixão pela morte, pela destruição. É uma dança, né? Parece que a humanidade dança com essas questões aí de autodestruição. É uma dança com a morte todo o tempo. Todo o tempo. E assim, é foda, é muito interessante. Mas Marcos, como a gente... Eu pautei que o meu discurso ia ser pelo ramo da filosofia judaico-cristã. Eu creio que o casamento aí não é bem a destruição e a morte. Não, da pessoa é o casamento da pessoa
com a destruição e o renascimento. Porque, sério, geralmente o que acontece nos filmes é porque vai ter um final e esse final vai produzir um renascimento. A ideia de que você tem um parâmetro de recomeço. Tá caindo, mas uma hora vai subir. Então é um otimismo disfarçado de... É um pessimismo que realmente nós estamos fodidos e fadados a ser destruídos, mas quando a gente for destruído... Eu não queria falar fudido, mas já falaram, agora eu vou falar, hein, galera? Destruído, a gente vai renascer e o renascimento vai ser bom. Quer dizer, a ideia é que o renascimento vai ser bom. O renascimento nunca vai ser ruim. Ou vocês viram renascer ruim? Né? Nos filmes sempre você renasce coisa melhor, uma coisa maior. Depende do apocalipse zumbi, né? Eu acho que essa é uma temática, assim, sabe? Que aí também parece assim, um tipo de... Parece que todo mundo está sendo empalado por um conto de fadas. É isso que tu quer dizer? De que tudo vai mal, mas de repente lógico. Tem um jeito. Isso é tão religioso. Mas me diz uma coisa, não? Seguindo essa linha de raciocínio, pode existir então alguma esperança dentro da distopia, dentro do caos, dentro da depressão de um mundo? Eu falo, você citou um pouco essa esperança. Será que existe isso? Com certeza, e você pode ver, ó, Matrix fala sobre isso, né? O Salvador, renascimento, mas tal. Que a gente acabou de falar aqui. Mad Max, que o próprio Max é um personagem que não é necessariamente um protagonista, mas é sempre alguém que empurra outro personagem para um futuro melhor. A Curva do Trovão, aquela saída pro horizonte, cara, linda, velho. Não termina, né? Os caras saem o ônibus, eles se matam, né? Matrix, que a gente ainda vai falar hoje, né? Uhum. Agora, nem todo canto não, viu, galera? Tem lugares que não tem isso, não. Né? Tem obras ficcionais que não tem isso. Vou dar um exemplo. Inteligência Artificial. Aí, o filme do Steven Spielberg. Exato. Lá o mundo se ferrou, se fudeu, e aí o que sobrou foi um urso de pelúcia afundado lá no gelo do pivete, que tinha alguma sapiência do que poderia ter sido a humanidade. Na realidade, não era um pivete, né? Era uma máquina. Uhum. Era uma máquina. Isso, é um robô. Era uma máquina. Robô, pronto, Android. Mas aí você... O que é que se... O mundo acabou ali. O mundo não, acabou. Mas se faz um parâmetro aí. Os alienígenas pegam ele e fazem o quê? Quando ele renasce mal. Não, mas ali... Ele nasce dentro da casa dele, no conforto do lar. Mas ali era um dia, ele perseguiu aquele dia. Ele perseguiu os deuses. Calma, porque lá eles estão... Você há uma relação muito grande com Deus. Os alienígenas são como se fosse Deus. E vocês perguntam pra ele o que é que você deseja. Ele deseja, não, viveu um dia perfeito. Eu quero a minha mãe de volta. É. Aí eles só podem... Eles vão, ligam. Durante um dia. Aí ele sonha, aí essa inteligência artificial vai ficar sonhando a vida inteira com o paraíso. Porque a ideia de paraíso... Isso não, cara, mas tu subentendeu isso, né? Diferencia a concepção de paraíso para as diferencia para as pessoas, cara. O paraíso para uma pessoa pode ser comer um hambúrguer, porra. E pro outro tem que ser uma mina de diamante e ele deitar em cima. Mesmo que ele não vá comer diamante, mas o cara quer uma mina de diamante. Pra ele seria um paraíso, né? Já as pessoas é um rio de leite e mel. Pô, você vai comer leite e mel a vida inteira? Uma hora vai enjoar, né? Fada Azul. Por favor. Por favor, por favor, me torne um menino de verdade. Por favor. Por favor. Fada Azul. Por favor. Por favor. Me torne real. Fada Azul. Por favor. Por favor, me torne real. Por favor. E David continuou a rezar para a Fada Azul diante dele. Ela que sorria docemente para sempre, dando boas-vindas eternamente. Com o tempo, os holofotes diminuíram e queimaram, mas David ainda podia vê-la tenuamente de dia, se dirigindo a ela com esperança. Ele rezou até todas as anêmonas do mar murcharem e morrerem. Rezou até que o oceano congelasse e o gelo envolvesse o anfibiocóptero e a Fada Azul, trancando-os juntos, onde ele podia ainda vê-la,
um fantasma azul no gelo. Sempre lá, sempre sorrindo, sempre esperando por ele. Finalmente parou de se mexer, mas seus olhos continuaram abertos, fitando a eternidade à sua frente na escuridão de cada noite. E no dia seguinte, e no dia seguinte, e no outro. Assim 2000 anos haviam se passado. Vamos falar sobre algumas obras. Começar com Laranja Mecânica. Stanley Kubrick no auge, obra-prima dele. Alguns dizem que seria 2001, outros discutem que é Laranja Mecânica. Qual a opinião de vocês? Laranja Mecânica é bom? Formidável, um filme chocante, porém, você quer saber o desfecho daquela história que pode ser verdade em qualquer época, né? Ou nos anos 60, 70, ou mesmo hoje. E eu acho Stanley Kubrick assim, genial. Tanto em 2001, Odisseia no Espaço, como no Laranja Mecânica. Mas, de preferência, eu prefiro 2001. Mas me chocou muito. Eu me lembro quando eu assisti Laranja Mecânica, eu era criança, e, cara, me chocou. Foi de madrugada, toda aquela violência visceral. A primeira vez que eu vi referências à música clássica, né? Exatamente, numa lavagem cerebral, que aí também remetia a Pavlov. Isso, aí por isso vai, na época eu ainda bem Cara, interessante, eu acho. bem criança. Todo filme nazista tem um cara que fica escutando música quando vai torturar. Já nossa, notaram isso já? Sim. Geralmente é Wagner, né? Exatamente. Olha outro link. Pois é. Eu li, viu, galera? Inclusive eu li o livro. O Ludwig Ivan Pavlov, mas foi um russo, fez experiência com cães. E aí ele ia servir comida pro cachorro, mas antes de ele servir o prato, ele apitava. E aí o cachorro salivava. Aí ele notou um padrão de comportamento. Várias pessoas começaram a usar isso para humano, né? Trazendo pra gente aqui. Um tipo de controle. Era indução de comportamento a partir de um som. Isso. E aí assim, depois, por causa do filme, eu comecei a me interessar um pouco por esse assunto. Mas me chocou muito a violência visceral. E um futuro totalmente distópico, né? Que eles distópico. Vivem, que uma gangue que impõe suas regras sobre as pessoas. E o interessante, eles tomam leite, né? Para onde fui levado, irmãos, era uma espécie de cine que eu nunca vidiara antes. Fui amarrado com uma camisa de força e minha Gulliver foi presa a um descanso de onde saíam muitos fios. Então puseram umas presilhas nos meus olhos para que eu não pudesse fechá-los por mais que tentasse. Aquilo me pareceu loucura, mas deixei que fizessem o que queriam fazer. Mas para ser um Maltique livre novamente em 2 semanas, eu ia ter que suportar muita coisa, ó, meus irmãos. Até aqui, o primeiro filme era muito bom. Um filme de cine profissional que nem os de Hollywood. O som era horror show total. Dava para esluchar os gritos e gemidos com muito realismo. Dava até para ouvir a respiração ofegante dos Maltiques todos chocadores ao mesmo tempo. Aí quem diria? O nosso velho amigo, o vinho tinto direto da fonte, que é o mesmo em todo lugar, como se fosse feito por uma só firma, começou a escorrer. Era lindo. Engraçado como as cores da vida real só parecem reais mesmo quando você as videia na tela. Durante toda a exibição, comecei a tomar consciência de que não estava me sentindo tão bem assim. Atribuí isso àquela comida nutritiva e às vitaminas. Mas tentei esquecer, me concentrando no filme seguinte, que mostrava uma jovem devótica levando o velho entre-sai e entre-sai. Primeiro de um Maltique, depois outro, mais um. Lá pelo 6º ou 7º Maltique, olhando de esguelha, esmecando e mandando ver, eu comecei a passar muito mal. Mas não podia fechar meus glazes. E mesmo quando eu tentava mover meu globo glazar para os lados, mesmo assim eu não conseguia tirar os glazes do filme. Me tirem daqui. Vou vomitar. Caralho. Vamos lá. Ô, Hércules, você ficou com 1984, um clássico da literatura por George Orwell, e depois transformou um filme que é quase tão... o livro, né? Eu assim, tipo, Laranja Mecânica, bom, um filme bom, tem um pensamento sobre o lance
tudo a ver com essa sequência que nós estamos falando, né? Uhum. Assim como veio de vingança, ou ditadura, ou sentido opressor, e como a reação de parte do povo para com esse opressor, né? Tem esse mecanismo. O problema do 1964, eu acho que ele sai um pouco dessa bola, ele sai um pouco dessa bola no momento que não existe um opressor em si, Na realidade, O grande irmão não é o único. Não é o único, né? São vários poderes dentro de um poder, mas esses poderes, eles mesmos se gladeiam entre si. Assim como no V de Vingança, né? Quando você viu esse cara lá, há uma degladiação. Tipo, não existe uma consumação de um fato real de um opressor só. Todos usam o grande irmão para oprimir em suas partes. E as pessoas, na realidade, lutam para a sobrevivência básica. Isso. Né? Geralmente eles não estão, em 1964, as pessoas não estão ligadas em destruir o grande irmão. 1984. Eles não estão ligados, né, em destruir o grande irmão, eles estão ligados em sobreviver. Né? Isso. Mesmo que seja sobre aquela égide dele. É querer sobreviver. Aquela ditadura e aí só vai ter um ataque real quando chega ao limite, né? Poxa, não dá mais pra gente sair da nossa cidade aqui, indo roubar outra cidade lá e porque tá todo mundo pobre. Fala a gente fazer uma vamos pergunta atrás de quem tem. Qual é? Que é assim, eu li o livro, tive paciência de ler o livro, e não é chato, pelo contrário, é muito interessante. E assim, de repente você termina o livro porque você não consegue largar. E eu vi o filme 2, a versão também mais nova. Mas a pergunta é, Eu só vi em algum momento, tu acha que o povo vê que ou sente que necessita do grande irmão porque eles estão em guerra, né? Sempre tem uma guerra rolando, É a mesma coisa que está acontecendo agora. Você coloca 2 pontos, esses 2 pontos se divergem entre si e se olham diretamente. Então eles não vão ver as ânsias. E você vai agir ali nas laterais, controlando aquilo. Pronto, é assim que em 84 faz. Os poderes estão lá, mas o pessoal está fixado em quê? Em roubar do outro por causa da sobrevivência. Porque o grande lance do nosso é a sobrevivência. E só vai acontecer putaria quando acaba o status quo quebra, que é a sobrevivência deles, de roubar o outro. Quando quebra esse status quo, aí o cara vai olhar pro lado. Por quê? Porque você não tem mais a frente pra ver. Você não tem mais um inimigo em comum. Faz sentido. Eu vi coisas que vocês humanos não acreditariam. Naves de ataque em fogo na encosta de Orion. Eu vi raios cósmicos brilhando no escuro perto de Tannhauser Gate. Estes momentos ficaram perdidos no tempo. Como lágrimas na chuva. Hora de morrer. Vamos passar para outro clássico do cinema, no início da década de 80, por nosso amigo Ridley Scott, que se chama Blade Runner, Caminhante da Navalha. Primeiro filme de ficção científica distópico noir, uma nova estética, um filme totalmente discrepante daquele gênero de ficção científica e que não foi compreendido. Depois de quase 20 anos foi lançado o corte do diretor, a versão do diretor, que foi para o cinema novamente. E aí, Marcos, o que você tem a falar sobre isso, essa obra? Eu vou falar, mas tá corretíssimo o que você falou. Como também 2001, Odisseia no Espaço, também não foi compreendido prontamente. Isso. Voltou depois como uma obra cult, uma obra do caralho, assim. Uhum. E o Blade Runner... Vendo que remasterizar ou recolocar tá virando moda, né? Não é só remasterização, foi feito o corte do diretor. Porque o que foi vendido em salvo engano, 82. Foi uma obra que os produtores queriam vender pra mídia, né? Não, isso aqui tá muito forte, isso aqui tá muito complicado de entender. Solta essa versão. Quando foi 20 anos depois, eles
lançaram no cinema a versão do diretor, que era mais complicado e que era a versão cult que ficamos hoje. Bom, vamos lá, deixa eu ver se eu decorei aqui direito. Baseado na obra do Philip Dick, Do Androids Dream of Electric Sheep, né, o Blade Runner. Esse filme, ele inovou, porque, tipo assim, ninguém tinha visto, foi chocante, né? Ver tanta distopia, né? Um futuro assim tão negro. E eu acho que teve muito a ver esse choque, porque até então os filmes não tinham aquela pegada, né? Então os cyberpunks adoram. Inclusive esse filme, ele contribuiu tanto para a cultura pop, para outras culturas, que até em 1993 ele foi selecionado para fazer parte da biblioteca do Congresso americano. Eles reconheceram esse filme como uma obra assim pátria, né? Eu acho que ele, de fato, ele deu uma alavancada no cinema. O cinema, esse termo cult, né, nasceu justamente nessa época com ele. Isso, por causa de Blade Runner, com essa proposta. Que é o cinema cult, né? Estou vendo que o cinema cult dá dinheiro. Bom, com certeza que dá. Porque por causa desse tipo de arte, a gente tem os jogos de videogame de hoje, o próprio Matrix, que faturou bilhões de dólares. Peraí, calma aí. Você tá falando. Foi tudo, não. Cult tá falando de. Não, mas Matrix é cult. Ficção científica. É cult, né? Ficção científica normalmente é cult. Mas cult não é necessariamente ficção científica. Nós temos outros. O Quando cult é um emblema que leva maior. Bacaninha, né? Produtos maiores. O Matrix da vida existe hoje muito também por causa de Blade Runner, que abriu precedente, né? Tá bom, abriu precedente, tudo mais e tal, mas você quer dizer que cinema cult dá dinheiro? Mas a questão não é essa, vamos voltar aqui pro... Mas da premiação. Diretores depois fazer um filme pop, blockbuster e ganha dinheiro. Pronto, é assim que vai. Agora você... Não deixa de estar ligado. Um momento ou outro... Eu sei que vocês assistiram o Blade Runner de 82. Eu assisti... Também fiquei muito impressionado na época. Também era... Faz uma sinopse rápida, Marcos, daí do Blade Runner. Tu assistiu em 82? Não, em 82 não. Eu assisti depois, cara. Não, eu assisti depois, claro, né? Não, um cara que tem que matar replicantes. E esses replicantes o que são? São produtos, não são humanos, são seres humanos modificados. Pronto. Para serem usados como ferramentas. Engraçado. E que aqui no Brasil ganhou o péssimo título de Blade Runner, caçador de androides. Porque não são androides, né? Aí assim, eles mexem muito em temáticas, mexeram na época e ainda mexem hoje, porque isso nunca sai do campo da ética, né? Da moral, entendeu? Isso. Assim, sempre nós estamos nos perguntando o que é moral, o que é ética, também isso é mutável, né? O tempo todo. Então assim, nunca vai... Esse tema, inclusive, é um tema apaixonante, né? Porque mexe no âmago do que seria um ser humano. Exemplo, inteligência artificial, né? O que é um ser humano? Porque o menino lá era um ser cibernético e tal, só que ele demonstrava sentimentos, ele causava emoção, ele se comunicava e ele podia pensar de uma forma que assustava, né, os em volta. Então, o que é humanidade? Entendeu? Quando é que o ser humano também deixa de ser um ser humano? Aí a questão lá também de ser usado, né, como uma ferramenta, aí nos arremete à escravidão, né? A escravidão. Toda essa temática, entendeu? Ela é discutida nesses filmes, nesse tipo de filme. Então é muito legal. A atuação marcante é de Rutger Hauer fazendo o replicante que quer nada mais, nada menos do que viver. E ele está querendo encontrar o criador dele para encontrar uma resposta de como ele pode continuar vivendo. E quando encontra, ele já tem um problema mental e mata. Posso falar um pouquinho já do segundo? Fala, manda aí. Pois aí teve esse diretor, que é o Denis Villeneuve, né? Que veio pra pouco. Não sei, assim, eu tava revendo esse filme, aí o Eu Robô, ele me pergunta assim, eu não sei por que eu vejo isso, Eu Robô. Porque o robô, ele quer continuar vivo. O robô quer continuar... Não, são vários robôs lá que querem continuar vivo, mas tem um robô que ele é mau e mata as pessoas e tudo mais. Não, cara. É esse que o Smith vai atrás. Isso, e acaba que o Smith descobrindo que ele vários robôs... É um plot twist, né? Uma mudança lá
do plot do filme, que é o roteiro, né? Aonde eu parecido. Cara, esse filme O Robô, às vezes ele não é tão levado a sério. Pois é, mas falando sobre Blade Runner agora, né? 2049. Exato, do Denis Villeneuve, mas com a participação do Ridley Scott na produção também, né? Então, é a continuação, foi muito elogiado, porque muita coisa do primeiro foi explicada nessa segunda parte. As cores do filme, o negócio de cor é engraçado, a gente ainda vai falar um pouquinho das cores do filme. No primeiro filme, era assim, parecia que era sempre noite. Exatamente, né? escuro, noite, chuvoso. Isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, vocês podem assistir o nosso E Agora Movies, né, Jonathan? Tá falando sobre a ideia da carta de cores, do tipo de gravação. De uso das diferentes câmeras e tal, para poder gravar. Pois é, então o Ryan Gosling, ele foi um ótimo ator, interpretou muito bem. É claro, esse filme, ele não teve muito impacto como o primeiro. Mesmo assim, é um excelente filme também. De ficção científica distópica. Porra, Los Angeles, nesse ano, tá muito bem. Aliás, né, no primeiro filme, trata-se do ano de 2019, né? E agora, nesse segundo, que é 2049, né, já tá dizendo tudo, intrínseco, foi lançado agora em outubro de 2017, mas a Los Angeles, cara, é impressionante. Aquela cena do deserto, lembra, John? De ele viajando pro deserto de Los Angeles. Cara, você vê assim, é um deserto, mas ao mesmo tempo tem elementos imensos, né, lá. E você fica pensando por quê. E a pergunta é, sempre o eu, né, o ser humano, como sendo o cara que existe, mas ao mesmo tempo ele pode deixar de existir assim e fica só aquelas obras imensas. É tudo muito existencialista no filme, a crise existencial é tratada constantemente, e não só por um personagem, mas por vários. Por todos, e até pelo cenário do filme, né? O Blade Runner, na realidade, ele se baseia, a base do filme inteiro é a ideia do que é ser humano. Cara, ser humano. De uma crise existencial, de como continuar vivendo, de uma questão ética de por que eu vou matar seres humanos que foram criados para uma função e eles não estão cumprindo a função e só querem viver fazendo outra coisa. Mas aí o que é o ser humano? Mas aí vem a pergunta, o que é o ser humano? A questão moral, ética, né, dessa pergunta é profunda. Queria relembrar aqui, para não passar em branco, a Ana de Armas, né, interpretando a Joy, que é a namorada e a inteligência artificial que brilhou, todo mundo adorou essa personagem. O conceito, né? de um holograma, inteligência artificial de uma casa. E tu se apaixonou por um holograma, não foi, vagabundo? Quem não se apaixonou? Me diz aí. Quem não se apaixonou? E tá na moda, né? Hoje, então. Pois é, e agora tá força total. Sempre tá nos jornais, né? De japonês que se casa com personagem. Com bonecas, etc. E aí, sempre a gente tá, né, filosofando sobre isso todo tempo, pensando sobre a existência, sobre o ser humano, sobre o que é importante, né? O que é importante no ser humano. O ser humano, o que é essencial nele, né? Então, cara, é por isso que vocês precisam continuar acompanhando o AgoraCast. É por isso que você faz uma curva da faculdade de filosofia e você não me entende nenhum. Por quê? Você fica pensando e trabalha que é bom nada. Deixa de ser chato. Vamos então passar. Garanto que não vou lhe fazer mal. Quem é você? Quem? Quem é só a forma que deve ter um porquê, e o que eu sou é um homem de máscara. Isso eu já notei. É claro que já. Não questionei seus poderes de observação, apenas enfatizei o paradoxo de perguntar a um mascarado quem ele é. Ah, tá. Mas, nesta noite auspiciosa, permita que, em lugar de uma alcunha corriqueira, eu sugira o caráter dessa persona dramática. Voilá! À sua vista, um humilde veterano do vaudeville trajado com vestes de vítima e vilão pelas vicissitudes do destino. Este semblante não é um mero verniz de vaidade, é um vestígio de vox populi, agora vazia e esvaecida. Porém, esta valorosa visitação de uma vexação passada se encontra vivificada e fez um voto de vencer os vermes venais e virulentos que se valem do vício e valorizam a violação violenta, depravada e voraz da vontade.
O único veredito é a vingança. A vendetta, tida como votiva, não por vaidade, pois o valor e a veracidade de tal deve um dia vindicar o vigilante e o virtuoso. Verdade, com esta vívida verborragia já se torna assaz verboso. Permita que eu acrescente que é uma grande honra para me conhecê-la e a senhorita pode me chamar de V. Hércules Lourenço! Vamos falar um pouquinho agora de V de Vingança, essa graphic novel que fez muito sucesso até se transformar num filme de grande sucesso também, a distopia, uma ficção científica distópica aí. Trata do quê? Uma sinopse rápida do filme. Basicamente trata-se de uma pessoa, na realidade representa um grupo, porque na hora no decorrer do filme você vê que não se trata de uma pessoa guerreando contra o sistema, mas sim várias pessoas que apoiam ele dentro do sistema, e a destruição do sistema se faz pela contrapartida que o próprio sistema se sabota, né? Se auto-sabota também. E ele tem uma sacada comum, eu falei de 84, né? Ele tem mesmo uma sacada que vai naquela mesma vibe, né? A diferença lá é porque vai ser uma revolução pelo povo, aquelas pelas mãos. Vai existir um pouco de Campbell, né? Com aquela ideia do herói, exatamente. O cara que nasce do povo, né? E ao mesmo tempo desconstrói quando ele diz que eu sou uma ideia, senhor. E ideias não morrem. Quer dizer que então, não assistiu. O próprio personagem protagonista, ele não se identifica em nenhum momento, e ao mesmo tempo ele está querendo dizer que a identidade dele não é importante. O que importa é o ideal, é a causa dele. Não tem uma trajetória do herói, não nele, mas pelo menos nela tem. Que é vivido pela atriz, a Natalie Portman. Então a Natalie Portman, ela pode estar vivendo uma jornada do herói. Mas o protagonista que é o mocinho, o Batman da Revolução, não. Eu vou discordar de você. Vamos lá. Discordei. Porque assim, ele filosofa, né, muito, e traz o épito romântico da história, que é justamente quando ele coloca aqueles poemas, aquelas coisas tudo tal. Mas ele é um ser, entendeu? Ele tá ali, ele fala palavras de coisa, é tipo como um político, falar palavras bonitas pro povo, vir pra ele. Porque você diz, eu sou Deus e venho porque eu sou Deus. Entendeu? Eu tenho que dizer o quê? A força é mão de vocês. A força é mão do povo. E eu vou lutar, e eu estou aqui, eu sou apenas uma ferramenta, eu não sou nada. Eu sou uma ferramenta do poder de vocês. Porque a ideia do filme também é defender que você não precisa, para ser um herói, você não precisa de superpoderes. Você pode ser o herói sem ter superpoderes. E simplesmente usar a sua cabeça, usar o seu pensamento e colocar um ponto onde você quer chegar e lutar por ele e conseguir e almejar chegar nesse ponto. E aí você tem a jornada de câmera. Porque você vai buscar o ponto. Agora, como ele ilude o povo e se agregar a ele, aí é outra coisa. A argumentação em queixa aí não é muito bem. Isso aí não é iludir, então. Eu tenho que perguntar então, qual vai ser o seu número da próxima eleição, que eu quero votar em você. Vamos então passar para o próximo filme. Um dos clássicos do cinema que começou com baixíssimo orçamento na Austrália na década de 80. E ficou conhecido como Mad Max, ou Mad Max, aqui na dublagem brasileira. Max, quer falar um pouquinho do Mad Max? Cara, simplesmente é um filme que eu sou apaixonado. Quem nunca quis um V8, um cachorro fiel, armas e uma 12 de cano cerrado. Pois né? Pra sair atirando na cara de vagabundo. Quem nunca, né? Esse filme é apaixonante. É um filme que... Rapaz, que coisa mais... Sei lá, isso aí. Porra. Cara, eu tô falando assim, mas vamos lá, voltando aqui pra terra. Aí foi o Justiceiro com o Bolsonaro junto. Caralho. O filme é outro aí. Porra, velho. Bom... Nasceu com o volante nas mãos e o chumbo no peito!
Velocidade do medo! Aqui, Knight Rider! E não vamos voltar! Sou uma máquina suicida injetada a gasolina! Estão me ouvindo, tiras? Estão me escutando? Digam se estão me ouvindo! Eu sou o Knight Rider! Um balanço! Um par de patins estão fora de controle! Estão me ouvindo, tiras? Estão me ouvindo? Qual é, meu irmão? Sou o Knight Rider! Eu acho que ainda dá pra andar. Vamos lá, o que eu tenho pra falar sobre Mad Max? O Mel Gibson, cara, é impressionante como um ator, parece que o filme escolhe, né, a ele, não ele ao filme. O Mel Gibson, desconhecido, não, mas no caso aí o Mel Gibson... Ele era totalmente desconhecido, totalmente desconhecido, e assim, a história... acho que é a grana. A história... Chegou lá, meteu o cara lá, o cara deu certo. Não, agora... Foi uma propaganda já. Mas assim, o filme não fez sucesso logo assim, pá, não. Logo que a Austrália... Também não, entendeu? Não é um lugar que se lança um filme assim, todo filme que se lançar é sucesso. Mas deu certo demais. Tanto que a Diana veio no Cúpula do Trovão, né? Pois é, a Tina Turner e tal. Não, e hoje o primeiro Mad Max é cult, né? Porque ele foi feito. Ele foi feito, eu não sei, acho que foi com 15 mil, 20 mil dólares. E arrecadou milhões. Cenário e barato, foi o quê? Cenário barato. Era tipo C. Quando chegou nos Estados Unidos, acho que foi o marketing. Gigantesco, muito forte. Porque assim, ele eles pegaram. Estourou. Eles pegaram e aí, ó, vamos fazer o segundo. A ideia de fazer o marketing do primeiro é pra soltar o segundo. Isso. Porque o primeiro foi bem. Assim, cara, aceito. Eu gosto mais do primeiro do que do segundo. Eu gosto mais do primeiro. Rapaz, você vê a Tina Turner na Peraí. Cara, por que Mad Max fez mais sucesso? Por que Mad Max faz sucesso? Mas eu tenho uma teoria. Teorizei. Eu tenho uma teoria. É assim, ó. É porque na época a gente imaginava herói como sendo o quê? Tendo capa, né? Superpoderes e tal. E o Max é um herói. Ele é muito corajoso e ele é só humano. O que ele usa? Ele usa a vontade de vingança, né? Não, mas desde o começo do filme ele já é fodão. Desde a primeira cena que ele aparece, ele é fodão. E todos os personagens têm nome de cachorro, se você perceber. É Max, é Rufus, é não sei... Só falta chamar Totó. E quem é que esquece? E o Knight Rider! O Knight Rider! Eu sou e o Knight Rider, ninguém me pega, não, ninguém me pega. Me pega docinho, não, ninguém te pega, é isso que eu tô falando, ninguém me pega não. E quando chega o Max no V8, ele se borra. Não, e o nome da Power Suite, né? Perseguidor, né? Isso. E aí ele vai e conversa, estão me perseguindo. Eu vou morrer, acabou tudo. Acabou tudo pra mim, cara. É impressionante como o filme é legal pra caralho, velho. Que nada. Aquela perseguição na estrada é incrível. Eu gosto demais. O primeiro eu não gosto, não. Quem é que vai esquecer aquela cena? O segundo é muito bom. Que não, vamos naquela cena. A emoção que você sente, velho, naquela saída dele, quando ele sai da cidade lá e tal. Sim. Né, depois de terminar a gangue do Knight Rider. E aí ele sai. Entendeu? Aí você vai ter aquela. Pronto. A guerra por gasolina. Pura energia, cara. Sobrevivência. Porque fazia muito frio à noite, eles precisavam do combustível. Cara. Aí no caso, o primeiro é a história dele, o drama dele. O segundo é a luta por gasolina. O terceiro é por energia renovável, que é no cocô de porco. E como o cara que prende a energia... rei árabe! E como o cara que prende a energia, que tem o poder da energia... Árabe, né? O árabe. Não, árabe não. Não, pois é, o não era árabe, cara. Ele prende o quê? Ele prende toda uma sociedade. Isso. E ele fala isso várias vezes, né? O poder está aqui. O Master Blaster. O Master Blaster. Ele era o Master, que era um árabe. Eu ser grande rei árabe, que ele até fala assim, você é pedestre. Porque aí era fodão, né? A Tina Turner, né? Ele faz como governador da cidade e tudo mais e tal. Mas ele faz o quê? Olha, diga a energia, diga. Quem é que manda? Quem ser rei? Aí ela, você, né? Quando fala ele, tá vendo? E pra toda uma cidade, né? Ela tem que se humilhar pra ele, pra toda uma cidade, que é pra ele continuar mandando energia. Você vê cocô, eu vejo energia. Cara. Muito massa. Lembre-se, não aquela cena lá do punk, né? Ainda no primeiro, aquela do punk.
O cara, ficou só os pedaços. Aí o Punk se vira rapidamente, pega os polegares assim pro rosto do velhinho assim. O nome dele era Unite Rider. Lembre-se dele quando olhar para as estrelas. Cara, é demais, cara. É frenético demais. Faz sucesso porque é um filme frenético. Você não sabe o que vai acontecer. Rápido, isso. Né? Violento. Cara, ele trabalha muito a emoção. A emoção. As músicas. O primeiro não, mas o segundo, o terceiro, né? Aquele até o último agora que foi ruim pra caramba. Mas aquela. Acho que o Estado da Fúria foi ruim. Eu acho que não foi ruim não, hein? E o pior de tudo, quando você fala com pessoas que assistiram, a primeira coisa que a pessoa fala, que lembra, qual que é isso no modo geral? O Mel Gibson? Não, o cara que toca a guitarra naquele coisa, poxa, ele é muito impactante, velho. É muito criativo, cara, muito bom. Eles indo pra guerra em carros, em alta velocidade, carros modificados. Não, e um cara tocando guitarra com uma caixa enorme atrás. Uma das coisas. Os caras, aquilo relembra o que, velho? Os tambores antigos e tal. Sim, as músicas de guerra. Os rituais de guerra. Uma das coisas que faz sucesso o Mad Max, né? Os carros, cara. Os carros. Eu sempre sonhei com aquele carro do Max, cara. Porque quando ele ligava o motor. Porra, bicho, eu queria um carro daquele, cara. Poxa, cara, o pai é que no terceiro ele perde o carro, né, mano? Foda, mano. Complicado. Vamos então saindo de Mad Max. Vamos falar rapidamente sobre Metrópole, que foi um clássico do cinema distópico. O primeiro filme. Não foi o primeiro, né? O primeiro filme de ficção científica foi Viagem à Lua. Méliès, o diretor francês, mas Metrópole foi tido como o primeiro filme de ficção científica distópico. Foi em 1927, que fala sobre uma sociedade com robôs. E depois disso nós tivemos vários outros que Kubrick e Ridley Scott vieram nos presentear na década de 70, 80. Nós vamos ter também Equilibrium, né, que foi um filme muito bom, baita filme, com o ator o Christian Bale, que faz uma espécie de protótipo, um prólogo de Matrix, uma ideia assim, eu não acho de uma sociedade modificada. Eu acho mais parecido com 1984. 84 também. Porque ele tem um catar com arma. Exatamente. Um negócio assim, bem interessante. E nós vamos ter também no ramo dos animes, nós temos vários. Ah, sim, lembra também a Ion Flux. Lembra do Isso, a Ion Flux também. É tudo uma pegada assim, né? Meio assim, esses filmes. Nós também temos os animes que os japoneses, os nossos amados japoneses adoram uns futuros distópicos, começando com o clássico Akira e depois vem com todas suas séries animadas, seus animes que tratam de futuros modificados. Aí a gente fica até difícil a gente poder falar, porque muita obra. Parece que os animes ou são fantásticos, né? Os animes, no caso japonês, ou são distópicos, né? Ou são com mecha, com robô, com tudo que o valha, ou tudo junto. Que né? Não sei, tudo junto e misturado. Então assim, mas assim, é isso aí. A gente tem uma passagem de 27 até os anos 80. Essa ideia de finalização do Marques, que ele fala o filme, fala a coisa, ele completa o que tu. Ele tenta completar o que tu diz e diz isso aí, pronto, aí passa pra tu de novo. Sobre séries, nós podemos citar grandes séries aí como Black Mirror, que se tornou um clássico. Vamos falar de Matrix ainda? Tópico. Altered Carbon, Love, Death and Robots, que está aí recentemente lançado na Netflix. E nós temos também aí um grande sucesso da Amazon Prime, que é O Homem do Castelo Alto, que também é baseado na obra de Philip K. Dick e trata a respeito de uma realidade paralela onde os nazistas ganharam a Segunda Guerra Mundial. Galera, é muita coisa. Muita coisa. Então nós vamos passando. Então. Como foi que venci? Você é muito rápido. Você acredita que eu ser mais forte ou mais rápido tem alguma coisa a ver com meus músculos neste lugar? Acha que é ar que está respirando agora? De novo. O que está esperando? É mais rápido do que isso.
Pense que é. Saiba que é. Vamos falar sobre Matrix, bloco 2. Matrix, o que é de especial neste filme que completou 20 anos agora? Quem gostaria de começar a falar sobre Matrix? Vou deixar Marcos Castro, porque é o Marcos, ele tem que conversar, senão ele fica enrolando. Vai. Certo. Eu acho melhor você modificar a pergunta para o que é normal nesse filme, porque tudo é normal, tudo é muito grande. Fizeram 5 quilômetros para poder fazer aquela cena da perseguição dos carros. Só naquela cena lá do time, bullet time, do tempo da bala, isso, né? Que revolucionou e tal. Depois de Matrix, mais 20 filmes copiaram aquela cena. Foi 100 câmeras. Que foram 100 câmeras, inclusive dando uma volta, né, ao redor do ator Keanu Reeves. Só me lembrei agora a bala do pistoleiro, que o cara dá um tiro. E gira. Mas no caso era a câmera. Só no segundo Reloaded e Revolution, os dois, né, posteriores ao primeiro, cada um demorou 4 anos para fazer. Eles estudaram mesmo artes marciais. O Keanu Reeves era para ser o Will Smith, como o Romero já tinha dito, não foi. O Leonardo DiCaprio também não quis fazer o filme, não deu certo por algum motivo. Seu Neil? Foi, seu Neil. Aí o Keanu Reeves aceitou. Nem o Will Smith quis ser o Neil, né? Nem o Will Smith ele falou. Depois ele deu um migué que estava no começo da carreira, talvez ele fosse atrapalhar mais que ajudar. Mas o Neil casou perfeito. Parece que o filme escolheu o. E aí, ele até teve um problema sério na coluna. Durante as filmagens. No começo não tem muita cena ele chutando, né? Por quê? Porque ele estava com dificuldade para movimentar as pernas. Ele fez uma operação, inclusive, durante o set de filmagens. E aí, Matrix é foda. Tudo nele é muito foda, né? Você pode depois falar do aspecto religioso do filme. Cara, vocês viram o Kim Barrett, que é o figurinista. Que trabalho magistral, velho, de figurino do filme Matrix. Todos os personagens têm um figurino que os identifica, embora seja parecido, mas não é. Os gêmeos do 2, impressionante a movimentação, a caracterização. Mas o primeiro Matrix. Vamos nos debruçar sobre o primeiro. Completou 20 anos. Cara, o primeiro Matrix é uma obra-prima. Sinceramente, eu acho que daqui a uns dias ele vai acompanhar o Blade Runner e vai estar também na biblioteca de obras do Congresso Americano. Porque ele foi um divisor de águas, né? Do cinema. Lá, cinema é levado muito a sério. Isso. Como mesmo a arte, né? A arte como... sétima arte, por isso que nós a conhecemos, né? Eu acho a história fantástica. Os irmãos que fizeram... Na época eram irmãos Wachowski, hoje são irmãs Wachowski. Exato, né? Mas na Wikipedia já está até com irmãs, como irmãos. E aí eles foram magistrais. Esse roteiro, ele é engraçado, né? Alguns acharam fácil demais de ser percebido, outros hiper difícil. Quando você vê a cena, só se concentrar nas cenas de ação, ele é um filme tranquilo de você assistir. Não, mas quando vai para o argumento... Vê ação. Pois é. Mas a compreensão, ela fica bem aquém, né? Do que realmente se propõe. Eles tiveram um cuidado muito grande, porque assim, né, nas primeiras cenas, o Neo, em cada cena ele faz 3, 4 perguntas. Ele só pergunta nas primeiras cenas. São cerca de 80 perguntas logo no começo. Isso. Para poder explicar, né? Explicar o telespectador, né? Exato. Ele só pergunta, quem é você? O que é Matrix? O que é Matrix? Quem é Morfeu? Pois é, aí dá uma quebrada assim, às vezes tá começando a ficar chato, mas você também quer saber. Isso. E aí a Trinity vai e diz, olha, as perguntas é que nos levam a continuar. Continuar a busca. É um negócio meio... E vai ser explicado pra ele de forma realmente por partes. E a gente vai acompanhando eu não vou falar mais sobre Matrix porque... Sim, o processo discursivo do filme é o mesmo dos outros, né? Que a gente tá falando que da distopia. Que usa ficção, né? Tem um valor de representantismo da utopia, né? A utopia, no caso, seria... uma sociedade perfeita que a gente planeja. A sociedade perfeita que, na realidade, é a imperfeita que nós vivemos, né? A utopia dele, né? Do programador lá, que faz um resumo básico aqui, né? Que é um jovem programador, né? Ele vai tentar por pesadelos e começa a acordar. E aí ele começa a levantar dúvidas sobre a própria realidade.
O que me deu um ponto desse levantar dúvidas sobre a realidade é que tem canais do YouTube hoje que são só pra isso, pra mostrar que nós vivemos na Matrix, que é o lance da Matrix é verdade. Tem canais no YouTube que falam isso. Na verdade, cara, na verdade, na Matrix virou referência, como a nossa amiga de tá falando aqui, que é assim. Efeitos especiais, cenas de ação. Mas o que eu distopia. Mas o que eu queria falar era justamente nisso. Isso, né? Hoje em dia, o que é real? Já que há conceitos novos que não havia na época, de dimensões paralelas, né? Então aí voltou com força total esse termo Matrix, né? A gente vive no Matrix e tal. Então assim... Temos até um vídeo do Olavo de Carvalho falando sobre como se libertar da Matrix, né? Então... não é uma boa referência a gente falar disso. Abriu o olho lá, né? É só caminhar até cair. A glândula pineal. Talvez isso seja isso. A terra plana, você cai, né, pula o muro de gelo e sai da Matrix. O lance da glândula pineal é o maior. Isso pode ser verdade, porra! Isso pode ser verdade, porra! Olavo, te amamos, cara. Bem longe. Continue. Pois é, e quando ele encontra Meu Deus do assim, céu. né, ele começa a se questionar com eles, né? E descobre que tá numa Matrix, que na realidade é um dos condutores de energia, né? Pra uma parafernália inteira de computadores que vive no ser humano. Pelo menos o primeiro, né? A gente vê muito, cara, assim, tipo assim. A caverna no meio da caverna do Platão, é incrível, claro. É caríssimo, né? Porque você tá na ignorância total, ele se tá na ignorância total, mas ele se sente bem na ignorância. Ele, na verdade, ele tem medo de sair da ignorância. Ele, pô, deixa eu lá, cara. Quer dizer, e o que eu acho mais massa, o que me deixou mais intrigado, né? Na realidade, desse filme, foi a ideia de que a utopia é a vivência normal do cotidiano, cheio de defeitos, cheio de trabalho forçado, chato pra injustiça caralho, social, é uma contrariedade, miséria, isso é uma utopia, degradação humana. Isso pra ele é utopia. Né? Isso dentro do Matrix, isso vai ser utopia. A utopia é o personagem distopia. Cypher, no caso, né? Naquele que foi o traidor. Então pra ele é utopia aquilo. É utopia, é distopia. A utopia... É o contrário. Vai. A distopia não é boa. Eles brincam muito com os nomes, tão né? ruim que a gente prefere aquilo lá, né? Tá tão ruim a realidade que prefere a ilusão da Matrix. Porque que é a imitação da nossa realidade. Eles brincam de muito, tão ruim que tá a realidade. Eles brincam muito com os nomes, né? Morpheus, por acaso. Pronto, ele fala sobre isso. É o deus do sono. Ele joga com a semiótica assim. Aí assim, no lugar de fazer dormir, ele desperta, né? É um filme que joga com a semiótica muito grande, né? Porque ele vai trazer os nomes, e os nomes vão ter parâmetros em ações, em mitologias. No próprio cristianismo, a gente estava assistindo a palavra cristianismo, você pode fazer. Vamos falar já mais sobre isso. Outras religiões, né? Cara, e o caminhar da iluminação, porra, é bem lúdico. É lúdico e visível, né? Se você, pouco tempo o cara vai, sobe, tem ascendência aos céus, né? Porque ele sobe e depois quando ele cai em. Vou dizer uma dimensão paralela, porque a dimensão dele entorta e volta e ele aparece dentro daquela nave, né? Por causa do pulo. Não é? Quando ele tenta pular e não consegue. Só uma informação aqui que eu tenho, assim, pra poder fugir da minha mente, que ele não passar por cima, é interessante. Eu já tinha notado isso e depois eu soube que, assim, quando estão na Matrix, tudo é meio verde, né? Esverdeado, né? E quando estão no mundo real não é verde, é escuro porque... Tem um tom pastel verde realmente. Aí assim, daí é escuro ou então claro. Quando estão na Matrix é claro. Quando estão no mundo real é tudo muito escuro e tal. Sombrio realmente. Realmente como é, né? Porque a realidade... Porque está no fundo da Terra, não é isso? Exato. É subterrâneo. Um planeta que na realidade foi destruído pelo ser humano, né? Ser humano. Aí, e não há o céu que nós conhecemos hoje, né? Há o céu da Matrix lá, né? E por que é verde? O tom, né? Isso. É porque justamente o diretor quis passar, né, assim, a impressão de que você está vendo, né, uma tela
E aqueles de eventos computador e de aquelas letras da linguagem de programação são verdes, né? Então ele quis fazer essa... Senhoras e senhores, para quem não lembra e que não conviveu na época, isso se relata o MS-DOS. O MS-DOS. Que era simplesmente uma linguagem de programação antes do Windows. Antes do Windows, que era verde. E a gente enxergava preto, mas era tons de verde. A primeira Matrix que projetei era quase naturalmente perfeita. Era uma obra de arte, sem falhas, sublime. Um triunfo somente igualado ao seu monumental fracasso. A inevitabilidade de seu fim é aparente para mim agora, como consequência da imperfeição inerente a todos os seres humanos. Assim eu reprojetei, com base na nossa história, para refletir mais apuradamente as qualidades grotescas da natureza humana. Entretanto, novamente, me frustrei com o fracasso. Desde então, compreendi que a resposta me iludiu porque requeria uma mente menos inteligente, ou talvez uma mente menos ligada aos parâmetros da perfeição. A resposta foi acidentalmente descoberta por uma programação intuitiva, inicialmente criada para investigar certos aspectos da mente humana. Se eu sou o pai de Matrix, ela, sem dúvida, seria a mãe. O oráculo. Por favor. Como ia dizendo, ela acidentalmente descobriu uma solução onde quase 99% de todos os humanos testados aceitaram o programa enquanto lhes fosse dada uma escolha, mesmo se estivessem cientes dessa escolha em nível de inconsciência. Embora essa resposta funcionasse, era óbvio ser fundamentalmente falha, dessa forma criando um desvio de condição, uma anomalia sistêmica. Contradição que, se não corrigida, ameaçaria o próprio sistema. Ergo, aqueles que recusaram o programa, embora em minoria, se não corrigidos, constituiriam uma probabilidade cada vez maior de desastre. Trata-se de Zion. Você está aqui porque Zion está prestes a ser destruída. Todos os seus habitantes eliminados e sua total existência erradicada. Besteira. A negação é a mais previsível das respostas humanas. Mas fique descansado. Esta será a 6ª vez que a destruiremos. Vamos passar então para o bloco 3, que tem tudo a ver. Idade. Filosofia, religiosidade e semiótica na obra Matrix. Como é que é? Mas repete aí, vai lá, deixa eu comentar aí. Filosofia, religiosidade e semiótica na obra Matrix. Já andou citando aí, pincelando. Coelho Branco. No início, ele recebe uma mensagem Neo, o personagem de Thomas Anderson, que é um hacker que se autodenomina Neo. Ele recebe uma mensagem no computador na madrugada, onde diz: siga o Coelho Branco. Uma referência clara a livro. O Neo é um hacker ou ele recebe a mensagem de um hacker? Ele é o hacker e recebe a mensagem de um hacker, que no caso é a Trinity. Depois é descoberto. Então, ele recebe a mensagem. Eu descobri que o cara era um hacker, porque pra mim ele era um cara normal que trabalhava no... Ele é também, porque é o seguinte, ele tem uma vida dupla. Ele tem uma vida durante o dia, ele é um programador de uma grande empresa, e durante a noite ele é um hacker que, em conjunto com outros, planeja ações. Então... E ele é cidadão. E ele é um vagabundo. Ok? Então ele tem uma referência direta a Lewis Carroll. Depois disso, quando ele encontra na boate, ele encontra Trinity, que significa trindade. Ele faz essa alusão, ele pensava que era um homem. E ela diz, não. Tem a questão da trindade, com o arquétipo religioso do catolicismo, e que também pode ser a trindade entre Neo, Trinity e Morfeu, como pode ser Neo nos outros filmes, Neo, arquiteto e oráculo. Então nós temos trindades diferentes aí entre personagens principais, entre personagens construtores. Alguns fazem arremetem à religiosidade católica. E também o tapete maçônico. Isso também, a trindade do triângulo maçônico e entre vários outros signos. Sabedoria. O oráculo em si, o sonho, a visão, seria o Morpheus, né? E o cara é o iluminado, né? Que é o iluminado. Ok. A empresa que o Neo trabalha, o Thomas Anderson trabalha como programador durante o dia, se chama Metacortex. Esse filme nada é gratuito. A fala do personagem mais espúrio, do personagem que você acha que não serve pra nada, ele vai falar uma coisa que te faz pensar, que está ligado a toda a trama. Ele trabalha numa empresa chamada Metacortex, que é uma parte do cérebro. Thomas Anderson, Thomas,
Tomé, o apóstolo descrente, e Anderson significa filho do homem, uma alusão à trajetória messiânica dele. Jesus, filho do homem. Jesus foi chamado de filho do homem, né? Quando ele recebe uma arma na cara dentro do carro, que a Switch aponta para ele, pergunta ou é do nosso jeito ou sai agora do carro. Ele abre a porta do carro e tem uma rua chuvosa e vazia. E a Trinity pega na mão dele e diz: confia em mim, vem descobrir, vem conhecer. Morfeu, desde o início ele tem um comportamento de um mestre de Kung Fu, fazendo uma alusão a filmes de Kung Fu que eles queriam homenagear os diretores na época, e também mestres do Zen budista. Ele se comporta exatamente, logo na primeira cena que ele aparece, ele está com as mãos para trás. Mas foi muito forte isso aí, cara. Todo mundo percebeu. As mãos para trás, o movimento das mãos dele é de cara, eu pensei que esse da mão para trás era assim, tipo os caboclos lá. Não, porque parecia muito Quentin Tarantino mesmo, cara. Não é muito homenagem. Kill Bill tem muito disso, referências, né? Você percebe. Não era típico dos diretores, né? Isso. Tipo de cena. Depois nós vamos ter uma pílula vermelha e azul. São cores geralmente utilizadas em bandeiras nacionais para mostrar lados opostos. Aí você vai perceber isso em vários. Logo, quando apresenta a nave Nabucodonosor, a placa da nave vai dizendo o modelo da nave, que é uma Mark III, número 11. Se você pegar uma referência bíblica, seria Marcos, capítulo 3, versículo 11, que fala a respeito de demônios que reconhecem Jesus como o Filho de Deus. Mas essa nave também no filme, ela foi profética, né? Ela também é profética. Ela é profética. E ela ficou até o final da trama, servindo, né, como ao profeta e ao Messias. E ao Messias. Você também deve esquecer de três coisas. Nabucodonosor. Tem uma cena em que o Morfeu fala: você deve esquecer de três coisas, Neo: temor, dúvida e descrença. Exatamente, filhas de Mara, que é uma deusa no budismo, que é a deusa da discórdia, da angústia. Então, todo o tempo existem relações com o budismo e com o cristianismo. E frases de efeito, que diz, o próprio Cypher, que é o codificador, o traidor, ele diz: a ignorância é uma bênção. Quando ele coloca o pedaço de bife na boca, e ele diz: eu sei que isso não é um pedaço de bife, isso aqui é só uma fantasia, mas quando eu coloco na boca, a Matrix me faz pensar que é, e eu sinto um prazer enorme nisso. A ignorância é uma bênção. Mesmo que seja, aí eu acho que deu uma agulhadazinha aí na ignorância religiosa. Na ignorância religiosa, uma leitura pode ser dita. Outra frase interessante: o personagem mais novo da nave, ele apresenta uma loira de vermelho durante uma simulação de um computador. Essa aí ninguém esquece, né? Ninguém esquece. E aí depois, quando ele chega para o Neo, ele diz: se você quiser, eu posso arranjar um encontro com aquela loira de vermelho. E aí quando zoam ele, o cafetão digital, ele diz: não liguem para eles. Negar nossos impulsos é negar tudo que nos torna humanos. Você faz um link com os impulsos de Freud naquele momento. E a chave para a humanidade. E a chave para a humanidade. O que nos torna humanos naquele momento. Uma fala simples de um personagem que tem pouquíssimo tempo de tela. E vai dizer que não. E vai dizer que ele está errado. Não tem como estar errado. Então nada vai ser gratuito. Além disso, nós vamos ter... Negar os impulsos é negar a si mesmo. Mas também usar os impulsos para se modificar ou então seguir só impulsos, você também vai se ferrar. Não, mas no caso aí era a cena em questão, né? Isso. Outro momento do roteiro, o Neo passa por uma loja e diz: dependendo da dublagem, diz: eu trabalhei ali ou eu almoçava ali. E aí ela diz: como é que eu posso ter lembranças de uma vida que eu não vivi? Porque no filme não mostra um background dele, não mostra pais dele, não mostra amigos anteriores, não mostra namoradas, nada. E a Trinity diz que ter lembranças de uma pseudo-vida, de uma vida enganosa da Matrix, significa que você é mais do que lembranças. Você é o que define quem você é. Você é o que você escolhe ser. Mais uma passagem, mais uma fala que vem com tudo ali. Discordo totalmente, se é decide ser. Não, mas no caso aí, Hércules, é porque ele realmente vestiu a carapuça de Messias.
Ainda não, ele está no caminhado. Na caminhada. Tá na jornada. Primeiro porque na realidade é porque houve vários. Você vai dar essa ideia esse ano, primeiro você não vai levar em consideração impulsos. Porque o Messias ele não age por impulsos, ele age por métodos. Porque ele age dentro da teoria do arquiteto do universo. Mas todas as coisas dele são arquitetadas. Mas o que você fala é de acordo com o quê? Com o preceito cristão ou o preceito maçom? Obviamente, né? O cristão. Cristão? Preceito budista. Cara, O budismo não fala a respeito de um roteiro. O budismo fala a respeito de descoberta. Isso, a descoberta. Entendeu? É tanto que Siddhartha, o Buda Siddhartha, ele não sabia que era Buda. Ele se tornou Buda. Sim, mas dentro do parâmetro ele fez o quê? Ele não arquitetou as coisas. Ele não tinha nada para meditar de graça. Ele não tinha. Exatamente. Meditar aqui. Exatamente. Eu não sei se eu vou meditar aqui, eu vou acontecer alguma coisa. Exatamente. Aí ele despertou. Exatamente, é isso mesmo. Ele não sabia. Ele estava buscando. Aí ele despertou. Exatamente isso. Eu não senti isso. Mas agora pra frente, pequeno gafanhoto. Eu quando li, né, eu achei que Siddhartha ele tinha sã consciência que ele ia procurar a iluminação meditando. Ele foi pra lá meditar porque ninguém vai pra um canto meditar só. Ele não tinha ciência de que iria despertar. Não, ele não tinha ciência de despertar. Ele sabia que poderia. Ele tentou. Então quer dizer, ele planejou? Não planejou. Foi arquitetado. Ele arquitetou que eu vou aqui, se eu meditar, eu posso não chegar lá, mas é o caminho. Vamos para definição. Vamos para definição. Não existe um planejamento ou uma arquitetura nisso. Existe uma busca. A busca ela é incerta. Não, a busca então é totalmente diferente é totalmente da arquitetura. Não. A arquitetura é algo programado. Vai dar certo com certeza, né? Vai dar certo com certeza porque seguindo esses passos. Você é um ser humano. Não, mas se há projeto. O projeto nem sempre agora, vai no final ser. Agora se a busca, se a busca, pode ser que não se ache, né? Agora se há um projeto da ponte, vai ser concluído. Porque tem um projeto. Não vai não. Você não pode morrer não. E as intempéries. Esse cara é escorregadio como Vamos voltar. Vamos voltar. Ele chega em outro momento do filme, ele chega a dizer: não há colher que entorta. Não é a colher que entorta, apenas você. Depois ele diz, isso é o menino, né? Depois ele diz: ser escolhido é a oráculo que fala. Ser escolhido é como estar apaixonado. Ninguém lhe diz que está apaixonado, mas você sabe. Eu acho que o Matrix ele puxa muito mais os mundos livres lá do Bauman do que essa outra filosofia que tá falando aí. Eu acho que tá muito mais. Tem a ver também. Poderia caber várias coisas aí dos mundos líquidos do Bauman. Do Zygmunt Bauman, recém-falecido aí. O filósofo recomendado também, hein, galera? Depois nós temos uma frase interessantíssima do Morpheus, que diz: há uma diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. Cabe não, tá na religião tudo que tu falou aí. Cabe não? É nem sapato, mas vamos lá. Graduação de crença. Ele está sendo persuadido a acreditar. Desde o momento do filme, do início. A Trend, por exemplo, fala logo de cara. Quando você faz perguntas, isso lhe motiva a seguir. A seguir em busca dessas perguntas, assim, o conhecimento, essa busca, em busca né? da resposta. A busca da resposta. Mas só que ele não acredita. Mas essa resposta nem sempre lhe agrada ou nem sempre lhe convém. Não agradou a ele, né? Passagem não agradou a ele. Mas depois ele teve. É uma resposta ignóbil. Ele achava muito. Ele não acredita que isso é uma graduação. É tanto que ele tem que treinar, ele tem que mostrar para o Morfeu o que ele aprende e mostrar a velocidade de pensamento para então ele achar. E quando a Oráculo diz para ele: não, você não é o escolhido. O grande pau do filme, é quando ele morre nos dois mundos, cara. Ele consegue renascer dos dois mundos. Ele morre de um, morre do outro e renasce. Mais iluminado ainda. A questão da morte, ela vem em vários momentos, né? A morte dele como o programador, como cidadão. Depois a morte dele como uma pessoa na Matrix, agora ele desperta. E por último a morte dele nos dois mundos. Que ele leva bala na Matrix, bala nos peitos do agente Smith.
e volta então como o escolhido, como o Messias, né? E que agora ele é o Salvador. E em diversos momentos do filme as falas são incríveis, eles sempre estão citando Jesus. E não tem nenhuma cruz, nenhum símbolo de cristão ali na nave, você não vê em nenhum momento. Mas na fala deles, eles estão falando, meu Jesus, ele está morrendo. Quando ele está lutando com a agente Smith no metrô, ele leva um soco no tórax e cai longe. Quando ele cospe sangue, a primeira vez. Quando ele cospe sangue, a Trinity rasga a blusa e vai limpar o corpo dele, que está dormindo lá na nave. Como se fosse e aí ela diz, meu Jesus, ele está morrendo. Em outros momentos, os personagens estão sempre se referindo. Meu Jesus, meu Deus, como pode? Meu Jesus. Sempre assim. E você não vê nenhum tipo de símbolo. Eu sempre acreditei no Senhor. Meu Senhor. Nenhum tipo de símbolo cristão. Mas existem nas falas deles isso. Sempre arremetendo. A história de Jesus é a história de... É a jornada do herói. É a jornada do herói de Joseph Campbell. Joseph Campbell, né, do livro O Mito do Herói, né? O Herói de Mil Faces. O Herói de Mil Faces. Né? Também recomendado, galera. Nós temos um podcast sobre isso, só que a jornada do herói é ampliada quando vem tratar da descoberta de um Messias. Nesse caso. Tem algo a falar, Hércules Lourenço, sobre isso? Não, eu queria saber onde é que Joseph Campbell e Jesus Cristo estão juntos aí na negação. Sabe? A gente falou isso no outro episódio. Eu fiquei pensando aqui na minha cabeça. É porque o mito do Messias, o cara foi chibateado, humilhado, crucificado, levou a lança nas coisas, mas ele venceu a morte. Exatamente. Pronto. Aí quer dizer que para ele vencer a morte, ele teria que ter sofrido tudo aqui. Faz parte do caminho dele, do caminho do herói dele. Exatamente. Isso, inclusive, nós temos você sabe disso muito bem, que nós temos uma etapa na jornada do herói que significa um sacrifício. Exato. Não é isso? Neil, eu não tenho mais medo. Um dia o oráculo me disse que eu iria me apaixonar. E que esse homem seria o escolhido. Você entende agora? Você não pode estar morto. Não pode. Porque eu amo você. Está me ouvindo? Eu te amo. Agora de pé. Então nós vamos continuando para o próximo bloco. Significa influências de grandes escritores e cineastas para a ficção científica. Philip K. Dick, George Orwell, Kubrick, Ridley Scott e outros. Aí a lista vai ser grande. Querem falar alguma coisa sobre esses escritores, os novos? Só não fala da trilogia Crepúsculo, por favor. É a minha preferida. Só que não. Não, acho que a gente já falou. Cara, se a gente fosse realmente esmiuçar tudo isso, ia dar muito tempo. Mas a gente já falou que a gente não pode esquecer de Isaac Asimov. Também, nós citamos aqui Eu, Robô, que é um conto dele. Minority Report também, que tem a ver muito com ele. Então temos esses autores que nos deixaram grandes presentes que a ficção, o cinema vem nos trazendo atualmente. Vamos para as considerações finais, então? Eu vou começar, então. É lógico, é óbvio que é muita informação, mas a gente fez aqui um apanhado geral. Com certeza esquecemos alguma coisa, ou muitas coisas, porque em outra oportunidade nós vamos continuar falando desse assunto. Ou de obras, né, específicas. De obras específicas e tal. A gente tem aí para falar... Eu quero fazer um sobre 2001 Odisseia no Espaço, que eu acho impressionante. Merece só um o egocentrismo, né? Não, é claro, você... Eu! Meu Deus. Primeira pessoa singular. E o que eu digo pra vocês, meus amigos? E o que eu digo pra vocês, meus amigos? Eu de mim mesmo. É o seguinte, venha pro nosso podcast, venham ver, venham ler, deem suas opiniões. E vem tranquilo, vem afobado não, vem tranquilo. Vem na maciota. Vem tranquilo, vem afobado não. É isso. Hércules.
Ai, meu irmão. Quando eu escuto uma coisa dessa aí, mas é que me deixa o dia feliz. O cara não tem nada a ver com esse negócio desse. Cara, foi muito bom, foi espetacular estar hoje aqui. Sempre é gratificante e agregador. E quero muito que vocês escutem e critiquem, principalmente o Jonathan, né? Então, sempre eu. E é bom. E foi bom estar com vocês mais neste momento. E que ele se repita várias vezes. Hoje na nossa Matrix ainda é real. Ok. Esse foi o AgoraCast. Caso queiram entrar em contato conosco, nós estamos recebendo e-mails no contato@agoracast.com, redes sociais, na nossa página do Facebook, Instagram, e próximo episódio estaremos com novos temas aí, e nosso grupo no Facebook também, bombando aí, falando sobre vários temas interessantes. Obrigado e até a próxima. Um grande abraço. Falou! Ai, Deus! Eu sei que você está aí. Eu posso sentir a sua presença. Sei que está com medo. Está com medo de nós. Está com medo de mudar. Falha no sistema. Eu não conheço o futuro. Não vim lhe dizer como isso terminará. Eu vim dizer como vai começar. Eu vou desligar o telefone e depois eu vou mostrar a essas pessoas o que você não quer que elas vejam. Eu vou mostrar o mundo. Sem você. Um mundo sem regras nem controles, sem limites ou fronteiras. Um mundo onde qualquer coisa é possível. O que haverá depois, você vai decidir.